Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Isaías, capítulos 37 a 39. O capítulo 36, que lemos ontem, deu início à narrativa do cerco assírio a Jerusalém. Vimos que os assírios avançaram, conquistando muitas cidades fortificadas de Judá e também confrontaram o povo de Judá que estava em Jerusalém, a capital desse reino. Naquela ocasião, Senaqueribe, o rei da Síria, confrontou a Ezequias por meio de Rabsaqué, um mensageiro enviado para questionar a confiança do povo. Naquele momento, a pergunta de Rabsaqué era: vocês estão confiando no Egito ou confiando no Senhor? Qualquer que seja a confiança de vocês, ela não terá valor, ela será inútil, pois os assírios avançarão contra Jerusalém e a conquistarão. Agora, no capítulo 37, nós temos a conclusão dessa narrativa. Após ouvir a afronta dos assírios, Ezequias entra na casa do Senhor, se cobre de pano de saco e também envia alguns homens para que falem com o profeta Isaías, filho de Amós. O Senhor responde a Ezequias por meio de Isaías, afirmando para que ele não tenha medo por causa das palavras que ele ouviu, mas que confie no Senhor. O Senhor mesmo fará com que Senaqueribe volte para sua terra. E é isso que acontece. Os assírios são atacados em outra área do seu império e assim Senaqueribe é obrigado a retornar para sua terra. Porém, Senaqueribe envia uma carta a Ezequias tentando trazer dúvidas ao coração do rei de Judá. Ele aponta justamente para a sua vitória contra outros povos e fala que o Senhor não poderá livrar Judá de suas mãos. Ezequias novamente busca o Senhor, apresenta a carta ao Senhor e o Senhor responde novamente por meio de Isaías. Como aconteceu em profecias anteriores que lemos nesse livro de Isaías, o Senhor se sente incomodado e insultado pela arrogância de Senaqueribe, o rei dos assírios. E é por causa disso, pelo furor de Senaqueribe contra o Senhor e pela arrogância que o Senhor o destruirá. Colocará o seu anzol justamente entre as narinas de Senaqueribe e o levará de volta para sua terra. E assim, naquela noite, o Senhor matou 185.000 homens no arraial dos assírios. E assim Senaqueribe voltou para sua terra. Alguns dias depois foi morto pelos seus filhos, justamente cumprindo a profecia do Senhor dada por meio de Isaías. O capítulo 38 apresenta uma outra narrativa na vida de Ezequias que mostra a importância da confiança em Deus. Os capítulos 38 e 39 não seguem uma linha cronológica. Não quer dizer que por virem depois do capítulo 36 e 37, essa história tenha acontecido depois dos eventos do ataque de Senaqueribe a Jerusalém. Na verdade, o mais provável é que esses capítulos narrem uma história que aconteceu antes do cerco dos assírios. Naquele contexto, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. E assim, Isaías declarou que ele colocasse em ordem sua casa, pois ele morreria, ele não escaparia. Ezequias confiou no Senhor. Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, e o Senhor se lembrou dele e prolongou os seus anos em 15 anos. Além disso, prometeu livrá-lo das mãos do rei da Síria e também defender a cidade. O capítulo se encerra com um salmo de Ezequias. Nós vemos toda a gratidão dele pela misericórdia do Senhor e pelo fato do Senhor ter estendido os seus dias. Essa história aponta para duas lições. A primeira delas mostra a importância da confiança no Senhor, mas também nos lembra que ainda assim Ezequias era um mortal. Os seus anos foram estendidos, mas ele ainda assim morreria. Assim como Jerusalém seria poupada agora, mas depois sofreria o juízo do Senhor. O capítulo 39 mostra um evento negativo, mostra a falta de confiança de Ezequias no Senhor e também a sua confiança tola nos babilônicos. Ao receber cartas e um presente de Merodach-Baladã, filho de Baladã, que era rei da Babilônia, Ezequias se disponibilizou a mostrar toda a sua riqueza para os mensageiros. E isso foi algo condenado pelo Senhor. Novamente, por meio de Ezequias, o Senhor declarou a Ezequias: eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E a falta de confiança de Ezequias fica evidente pela sua última frase:
Ele pensava consigo mesmo: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Isso aponta para a fragilidade de sua confiança no Senhor. Esses capítulos nos mostram esse contraste entre a confiança e a falta de confiança no Senhor. Por um lado, as histórias mostram a importância da confiança no Senhor, pois foi por meio da confiança em Deus que Ezequias e o povo de Jerusalém foi poupado no cerco assírio e viram o Senhor dar grande vitória a esse povo. Foi por meio da confiança que Ezequias foi salvo da morte, teve a sua vida poupada e assim teve mais 15 anos de vida. Porém, a falta de confiança de Ezequias fica evidente com o ato de mostrar toda a sua riqueza para mensageiros babilônicos, em firmar uma aliança, nesses termos, com um povo que não pertencia à aliança de Deus. Isso aponta para os riscos que Isaías tem confrontado e apontado desde o início das profecias. As alianças com povos estranhos não deveriam ser feitas. O Senhor deveria ser a única fonte de confiança do seu povo. Desta maneira, Ezequias serve tanto com um tipo quanto com um contraste em relação a Cristo. Ezequias intercedeu pelo seu povo. Ele orou pelo seu povo e assim esse povo foi poupado pelo Senhor. O Senhor agiu em favor de Jerusalém, salvou Jerusalém das mãos dos assírios. E isso é algo que mostra aquilo que é feito plenamente em Cristo. Cristo faz perfeitamente a intercessão pelo seu povo. Cristo, sendo superior a Ezequias, é quem intercede por nós e que agora nos salva do juízo. Por outro lado, Ezequias falhou ao mostrar as riquezas aos babilônicos. Mas Cristo venceu a tentação do orgulho e não buscou glória diante dos homens, mas permaneceu sempre confiando no Pai. Desta forma, Cristo serve de contraste, sendo perfeito em todo o seu proceder. Por meio dessas histórias, somos ensinados que devemos confiar sempre no Senhor, que sendo salvos do juízo, devemos andar agora em fidelidade, confiarmos em Deus tanto em meio às adversidades, às enfermidades, como foi o caso de Ezequias, ou seja, em qualquer outro contexto adverso. Além disso, devemos lutar contra o orgulho, não devemos ceder à soberba, à arrogância que tomaram conta do coração de Ezequias quando mostrou as riquezas aos babilônicos. Por isso, devemos manter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Devemos andar humildemente, honrarmos Ele com a nossa vida e continuarmos zelando pelo nosso crescimento e santidade, sabendo que é Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar.